Olá, gente. Boa tarde. Como é que vocês estão? Hoje a gente vai dar continuidade às monitorias, certo? E hoje a gente vai abordar um pouco sobre prescrição medicamentosa na estomatologia, certo? A gente vai falar o básico, tá? Mais em relação às lesões que vocês vão poder pegar nas clínicas, tais como as lesões virais, lesões fúngicas, certo? E a gente vai debater um pouco sobre alguns tipos de lesões, né, e quais são os medicamentos mais indicados para tratar, tá bom? Então vamos lá abordar agora em relação aos antifúngicos, certo? Então vamos lá. As lesões fúngicas, gente, são outro tipo de lesões que a gente encontra com bastante frequência, tá? Na clínica de estomatologia, certo? Onde as mais achadas são a candidíase, tanto a pseudomembranosa quanto a eritematosa, certo? E a quelite angular. Para quem não sabe o que é quelite angular, ela é uma lesão fúngica, assim como a candidíase, certo? Ambas são ocasionadas pelo fungo Candida albicans, certo? E a quelite angular, ela é nada mais nada menos do que uma dermatose, certo? Caracterizada por um processo inflamatório localizado no ângulo da boca. Ítalo, como é que essa alteração ela surge? Geralmente, tem alguns fatores que contribuem para o aparecimento dessa alteração, certo? Quais são os principais, Ítalo? Principalmente aquele paciente que tem o hábito de ficar molhando os lábios, certo? Quando a gente tem esse hábito de ficar lubrificando, né, os lábios, o que acontece? Aquela saliva acaba que fica localizada na região de ângulo da boca, o que acontece? Ela acaba sendo um fator que contribui para a colonização de bactérias. E isso acaba gerando uma lesão fúngica, que é o caso da quelite angular, certo? Existem outros fatores que contribuem para o aparecimento dessa alteração, viu? Tais como alterações imunologicamente mediadas, né? Pacientes imunossuprimidos, que mais? Pacientes que têm perda da dimensão vertical, que eles vão fazer com que essa região de terço inferior da face seja menor, consequentemente eu vou ter um menor apoio e os meus lábios eles vão ficar mais, como se fossem mais soltos e mais juntos, certo? E em relação à candidíase pseudomembranosa, o que é que acontece? A gente sabe que possui alguns fatores, né, que podem contribuir para o aparecimento dessa alteração, onde a principal é pacientes usuários de próteses, principalmente ou pacientes que fazem uso de prótese parcial removível ou prótese total, tá? Que não fazem higienização de forma correta, ou então pacientes imunossuprimidos, que acabam favorecendo o aparecimento de fungos na cavidade oral. São alguns dos fatores que contribuem para o aparecimento dessa alteração, certo? E Ítalo, o que é que a gente pode fazer para melhorar? A gente faz uma terapia antifúngica e auxilia o paciente a fazer a higienização de próteses da forma correta, certo? Assim eu vou regredir o quadro do meu paciente, tá? Então, a candidíase pseudomembranosa é uma lesão fúngica localizada principalmente na região de palato, podendo se estender até a região de orofaringe, certo? Então, como eu falei para vocês, tem alguns fatores predisponentes, tá, para o aparecimento dessa lesão, e ela é ocasionada também pelo fungo da Candida albicans, certo? Ítalo, quais são os medicamentos que eu posso tratar no paciente se ele aparecer com esse tipo de lesão? Assim, a candidíase pseudomembranosa, ela geralmente é tratada com nistatina, tá? 1.000 unidades internacionais. O paciente ele vai bochechar 5 ml da solução por 1 minuto, certo? 3 vezes ao dia durante 7 dias. Lembrando que ele só pode comer após 30 minutos. E então, se o meu paciente, eu peço para ele deglutir ou não. Assim, gente, tem casos e casos. Se eu tenho uma candidíase que está localizada somente na região de palato duro, o meu paciente é aconselhado que ele não engula o medicamento. Mas aí, se a gente está vendo que está se estendendo para a região de orofaringe, a gente consegue observar mais profundo, a gente pode pedir para o paciente deglutir, certo? Para o medicamento ter ação naquela região, tá? Ítalo, em relação à quelite angular, para quelite angular, a gente vai usar um tratamento tópico, certo? Que seria um miconazol, tá? Tem o nome de Dactarin, gel, 20 miligramas, certo? Como é que a gente vai aplicar, Ítalo? A gente vai aplicar na comissura labial do paciente, na região onde vai estar aquela certa inflamação.
3 vezes ao dia por um período de 7 dias, certo? Ele não é antibiótico, tá? É um antifúngico, mas tem um potencial bactericida. Como assim bactericida? Ítalo, você sabe que tem aquela classe de medicamentos que é bactericida e bacteriostático. A bactericida, eu vou eliminar as bactérias presentes na região, e bacteriostático, o que é que eu quero? Eu quero simplesmente travar a proliferação daquelas bactérias para o meu organismo ir lá e conseguir combatê-las, certo? Em relação aos corticoides, gente, o que é que acontece? A gente vai utilizar os corticoides principalmente quando a gente tem alteração do tipo úlceras, certo? A gente sabe que as úlceras elas podem ser causadas por diversos fatores, tais como traumas, úlceras imunologicamente mediadas e neoplasias malignas, certo? A gente sempre tem que estar atento ao diagnóstico diferencial. Além disso, a gente deve observar os hábitos, o palpar, avaliar os linfonodos, porque são alguns dos fatores para mim excluir, né, tipos de lesões que podem haver nos meus pacientes, certo? E tudo, quando é que eu vou ter uma ulceração por trauma? Em casos, por exemplo, de uma afta, onde eu tenho um trauma na região, entendeu? Lesões imunologicamente mediadas, eu tenho o caso do pênfigo vulgar, pemphigoide, que são alterações que vão acabar ocasionando uma exposição do tecido conjuntivo e levando por conta da perda epitelial, tá? E assim ocasionando dores nos meus pacientes. E em casos de neoplasias malignas, Ítalo, é o seguinte, a gente sabe que as aftas, principalmente, elas têm um período, certo? Para poder a gente verificar, que a gente chama de teste farmacológico. Tá? A mesma coisa, inclusive, até esqueci de falar, em casos de candidíase ou de lesões fúngicas, a gente pode fazer o teste terapêutico, que a gente chama, aí, a fim de excluir possíveis hipóteses diagnósticas. A gente dá o medicamento para o paciente durante uma semana, ou 2 dias, 3 dias, vê se a gente está tendo uma certa regressão. Se não tiver regressão, a gente pega e passa para outras coisas, entendeu? A gente já exclui aquela coisa. Tá? Agora, se eu estou com candidíase, fisioterapia antifúngica e aquela lesão regrediu, a gente tem a confirmação de que era realmente uma candidíase ou qualquer outra lesão fúngica, certo? Mesma coisa acontece com as úlceras, em casos de neoplasias malignas. Existe um período, tá? Para as aftas, principalmente, que é um período de 14 dias, 15 dias. Quando passa esse período, a gente já deve se preocupar. Por quê? Porque a gente tem alterações malignas, como, por exemplo, o carcinoma espinocelular, que ele tem um aspecto bastante parecido com uma afta no seu período inicial, certo? A partir daí, é por isso que eu tenho que ficar atento em relação aos linfonodos, à palpação, aos hábitos do meu paciente, para ter mais fatores para contribuir a fim de excluir possíveis diagnósticos, certo? E facilitar no tratamento do meu paciente, certo? Como é que a gente deve tratar essas alterações, Ítalo? Principalmente em casos de lesões traumáticas e úlceras traumáticas, a gente vai lançar mão da triancinolona, que seria o Ancilon, tá? Que ele é um corticoide que a gente vai utilizar de forma tópica, certo? A gente vai passar 1 miligrama de 2 a 3 vezes ao dia por um período de 7 dias, tá? A gente tem as lesões de tipo imunologicamente mediadas, tá? Que o mais indicado seria utilizar o dexametasona elixir, tá? Que é um bochecho, meu paciente ele vai bochechar 1 colher de sopa 2 vezes ao dia por um período de 2 minutos, tá? A gente pode fazer o uso de 7 a 14 dias, tá? E em caso de neoplasias malignas, como eu falei para vocês, a gente faz o teste terapêutico durante uma semana, tá? E espera a regressão. Se a gente não tiver a regressão, se a gente tiver a evolução dessa lesão, aí a gente já deve olhar com outros olhos, certo? A gente deve pensar em outras hipóteses diagnósticas. Já em relação aos antivirais, a gente tem as lesões herpéticas. A gente sabe que tem o vírus herpes do tipo 1, tipo 2, varicela zoster, que é o responsável pela catapora, vírus Epstein-Barr, né, que é a mononucleose infecciosa, o citomegalovírus e outros herpesvírus humanos, certo? Em relação às lesões herpéticas, a gente tem os vírus da herpes, que podem ser do tipo neurotrópicos, né, que é o HSV1, HSV2 e o varicela zoster, que eles podem ou não se manifestar em uma infecção primária, certo? E depois disso, eles podem ficar latentes no sistema nervoso,
certo? Que o local onde eles ficam latentes é principalmente na região de gânglio trigeminal, tá? O HSV1, ele geralmente está relacionado com infecções acima da cintura, que seriam basicamente aquelas que podem envolver aquela região de cabeça e pescoço, e a HSV2 eles estão relacionados abaixo da cintura, certo? Mas não é uma regra, existem variações, tá? Já em relação aos infotópicos, são todos os restantes, tá? Eles têm afinidade por leucócitos, ou seja, eles migram para outras regiões de tecido linfático, certo? Que seriam os casos dos linfonodos, tá? A herpes tipo simples, gente, a gente sabe que possui aquelas fases lá, né, que é aquelas manifestações orais, onde a gente tem aquela fase que a gente chama de prodrômica, né, que é a fase de prurido, é onde tem o maior risco de contaminação. A fase do tipo bolha, a fase de úlcera e a fase de crosta, que já é a última fase de cicatrização, tá? Na fase de prurido, a gente vai ter sensação de coceira, dor, dormência e inflamação. Fase de bolhas vai ser aquelas onde a gente já vai ver clinicamente aquelas bolhas aparecendo. A fase de úlcera é quando a gente vai ter o rompimento dessas bolhas, tá? E a criação de úlceras. E a fase de crosta seria já na fase da cicatrização, tá? Onde a gente tem basicamente o risco zero de contaminação. Os aspectos de vesículas e bolhas cheias de líquidos citrinos representam o exudato inflamatório seroso, tá? E então, o que é que a gente faz para tratamento dessa alteração? A gente tende a tratar a ciclovir 550 miligramas, tá? A gente deve passar 5 vezes ao dia. A gente tem que lembrar que o tratamento de aciclovir, ele deve ser prévio ao aparecimento da fase de prurido, tá? Quando o paciente já sentiu uma coceirazinha, já é necessário ele passar, a fim de evitar o desenvolvimento dessa alteração, tá? E em relação à laser terapia, também pode ser utilizada, principalmente na fase de prurido e de bolhas, onde a gente vai utilizar maior dose de joules, a fim de ocasionar um efeito citotóxico para os vírus, tá? E na fase de crosta, a gente também pode utilizar o laser, só que é para acelerar a cicatrização, tá? O laser vermelho com total de 1 joules, tá? 1 ou 2 joules. Herpes zoster, que seria uma lesão bolhosa, ulcerada unilateral espalhadas pela pele, tá? A gente pode fazer alguns exames sorológicos, tais como o antivaricela zoster, onde a gente vai observar o IgM e o IgG, tá? Para ver se a gente tem o soro, se a gente está com alteração, tá? E são manifestados em períodos de estresse, imunossupressão e medicação. São fatores gatilhos para o aparecimento dessa alteração, tá? A gente tem que entrar com um tratamento mais agressivo, que já seria o aciclovir, em comprimido mesmo, 200 miligramas, toma 2 a 4 comprimidos 5 vezes ao dia, vocês vão ver que é muito comprimido mesmo, ou o valaciclovir, que já é mais potente, que é 500 miligramas, tá? 2 comprimidos 2 vezes ao dia, tá? Em relação a reações alérgicas e autoimunidades, a gente tem as doenças autoimunes, tá? Onde a gente vai ter como principal o líquen plano, pênfigo e o lúpus. Eu coloquei essa cascata aí já para vocês verem por quê. Porque para tratar essas alterações, a gente vai precisar fazer uso de corticoide. E o corticoide ele vai agir principalmente na fosfolipase A2, certo? Que seria lá responsável pela produção do ácido araquidônico, tá? E já é lá no início da cascata. Só que o uso desse corticoide ele vai fazer com que haja uma produção exacerbada de cortisol. E o cortisol é muito ruim em excesso para o nosso corpo. Ele é um hormônio que vai ajudar no combate à inflamação, ao estresse, mas em altos níveis ele vai ocasionar uma redução da formação de osso e vai aumentar a sua reabsorção, inibe as respostas inflamatórias imunes, mantém a função muscular baixa e reduz a massa muscular, tá? Além de diminuir o tecido conjuntivo. E o uso crônico dos corticoides, eles podem ocasionar uma síndrome de Cushing, tá? Que vai ocasionar bochechas avermelhadas, coxinha de gordura, que a gente chama de corcova de búfalo, uma face em formato de lua, uma maior facilidade em contusões e equimoses, visto que a gente vai ter uma perda, uma diminuição de tecidos e de tanto musculares quanto epiteliais e conjuntivos, tá? Osteoporose, por quê? Porque a gente vai ter uma baixa produção óssea e um alto índice de reabsorção. Antebraços e pernas vão ser finos devido à atrofia dos músculos, estrias vermelhas, dentre outros fatores, além de má cicatrização de feridas, tá? Então era só isso que eu queria passar para vocês, tá, gente? Espero que tenha ficado claro e até a próxima. Beijão.